Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estamos indo hoje aqui para a nossa aula de número 11 desse curso maravilhoso, Apometria por Decretos, com o Marco. E sejam todos muito bem-vindos. Marco, com você. Ok, muito obrigado. Namastê, boa noite a todos. Vamos iniciar. Todos estão vendo a minha tela? Sim. Ok. Então, nós vamos Marco, iniciar. agora não mais. Não? Não. Ué? Não. Eu acho que você colocou só o quadradinho, tem que colocar todo, porque aparece o V só. Espera aí, vamos ver. Boa noite, Elô. Olha a tela inteira. Compartilhar. Agora está indo. Tá certo. Eu interrompi o compartilhamento. Isso. Ocultar. Pronto, agora está. Todos vendo, né? Estamos. Bom, vamos lá, vamos começar então. Nós vamos começar falando de uma coisa que eu não comentei em momento nenhum das nossas aulas, que é essa figura que está aqui. Por que eu estou falando ela somente hoje? Porque é hoje que nós vamos falar sobre a cromoterapia mental. Se vocês olharem essa figura, né, eu procurei muito essa figura até encontrar o que eu queria. Se você olhar aqui, ó, esses círculos aqui, na realidade, né, eles formam uma coisa chamada o cubo de Metatron. O cubo de Metatron, para vocês terem uma ideia, ele é um hexaedro, né? Em outras palavras mais populares, é um cubo, onde Platão conseguiu entender a necessidade da associação da geometria sagrada, né, com os chamados sólidos platônicos, né? Então, ele acaba colocando 6 sólidos platônicos, o octaedro, o hexaedro, que é o cubo, o decadoedro, né? Que são, vamos dizer assim, figuras geométricas que estão todas encaixadas aqui embaixo, nessa base. Então, aqui você tem o cubo de Metatron. Dentro do cubo cabem, né, os sólidos platônicos. No centro tem exatamente a estrela de Davi, né, de 6 pontas, que é, na realidade, uma simbologia divina. Né? É a relação da perfeição, onde Deus dá suporte à criação. Tá? Então, por isso que tem o homem, né, porque o homem é a criação de Deus, acima exatamente da estrela de Davi. E em volta, você vai reparar que tem, né, uma infinidade de cores, que são as cores áuricas, que são, na realidade, vibradas pelos chakras. Então, essa figura demonstra exatamente uma posição de uma pessoa que aceitou, vamos dizer assim, né, ouviu as palavras do Mestre Jesus, né, através de N possibilidades de leitura, de alguém que fala, e começou a colocar em prática, principalmente na sua reforma íntima. Né? Eu lembro a parábola do semeador, né, que é citada em Lucas e também em Mateus, também em Marcos, né? Os 3 evangelhos são sinóticos, ou seja, se repetem, e fica nítido ali que a última passagem do semeador, que é por uma terra fértil, ele encontra condições que realmente dê uma plantação e da plantação de frutos. Né? Na realidade, o semeador é a palavra, né? A semente é a mensagem de Deus, né? Que foi profetizada e exemplificada por Jesus. O solo é o ser humano e a produção, né, do que acontece no solo é exatamente a possibilidade do homem ouvir, entender e praticar o que o Cristo ensina. Então, por incrível que pareça, tudo isso que eu falei agora é representado nessa figura. E nada melhor do que essa figura, que tem todas essas representações que eu disse a vocês, né, do que colocar isso num curso de apometria, que é a cura da alma. Né? Nós vivemos uma época
muito conturbada em todas as áreas, política, econômica, onde o homem tem que começar a se centrar em si e não se deixar abater por esses distúrbios todos que são naturais e são previstos nos finais dos tempos, né? A Gênese, que é codificada por Kardec, deixa bem claro que o maior problema que nós viríamos a enfrentar não seriam apenas os cataclismos físicos, como maremotos, terremotos, tsunamis, não, esses seriam os menores. O maior cataclismo que estaríamos enfrentando seria de imoralidade. Exatamente essa ausência de entender e praticar as boas novas, né? O Evangelho do Cristo, que muita gente acha que é piegas, que não serve para nada, mas, na realidade, quem encontra a verdadeira palavra e o verdadeiro sentido da vida nas Escrituras consegue muito bem viver e entender o porquê passa por dificuldade, por que o planeta, nesse momento, está passando por tantas dificuldades. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. Tá certo? Então, por incrível que pareça, essa figura aqui, ela traz todo esse nível de conhecimento para a gente, né? E eu achei ela bastante oportuna quando eu vi e decodifiquei, para que ela realmente fosse colocada como a bandeira do curso de apometria, que, na realidade, é uma busca, mais uma possibilidade de cura para a alma humana. Tá certo? Nós vamos, então, iniciar falando de uma coisa que muita gente também parece que não acredita, que é no poder mental, né? Chamada ideoplastia, a criação de imagens mentais. Então, nós vamos falar de cores, e cor é uma coisa que não existe. A cor é uma forma da mente interpretar um processo vibracional. Quando você lida com as cores, né, você, mesmo sem querer, você está lidando com as cores. Então, por exemplo, quando você fica magoado, ou está num estado, vamos dizer assim, desesperado, ou com raiva de alguém, então a tua densidade na visão de um vidente através do teu campo áurico é uma coisa, um vermelho muito forte, se aproximando quase que do roxo. Tá? Mas, assim, é um vermelho forte, né? Bem forte, que ele começa a ir para as matizes do roxo. Então, nós, através das nossas emoções, emitimos padrões vibracionais distintos que têm na nossa mente, na nossa capacidade de entendimento, uma cor. Tá? Na realidade, como eu disse, a cor não existe, é só uma forma da mente interpretar. Então, eu acho muito importante, isso não é só para o trabalho da apometria, isso é para o trabalho de cura, de tratamento, às vezes você fazendo uma prece para alguém, até para um desencarnado. Então, você tem que começar a imaginar a cor na sua mente de forma que, mesmo que você esteja de olhos fechados, você consegue colocar essa cor no ajna. Aí alguém poderia perguntar, Marco, por que no ajna? Porque o ajna é o chakra da consciência. E se eu estou fazendo algo em benefício de alguém, em benefício do próximo, eu tenho que ter consciência do que eu estou querendo. Quanto mais conhecimento eu tiver para operar qualquer mentalismo, que é o primeiro princípio hermético, né, de Hermes Trismegisto, mais possibilidade você terá de ser assistido pela espiritualidade benfeitora. Então, esse material que eu passei para vocês, esse material que é complemento, ele deveria ser treinado por todas as pessoas que querem o bem do próximo, que querem emanar uma prece em benefício de alguém, do próprio planeta. Por quê? Porque você facilita esse teu trabalho de ideoplastia quando você cria as cores. Então, eu montei aqui um material para vocês treinarem isso, tá certo? Não só para, como eu falei, para cromoterapia mental do trabalho de apometria, mas para qualquer processo de cura, de prece, oração, para você mesmo, você, né,
se imaginar banhado por aquela vibração que tem a cor X, porque essa vibração interage com os chakras e elas têm objetivos específicos, como a gente vai ver aí no material. Então, eu coloquei aqui para vocês que, na realidade, né, esse treinamento inicia da seguinte maneira. Você vai olhar para a cor, né, e as cores estão dispostas aqui, ó, todas as cores aí, ó, tá? Vou voltar aqui. Então, todas as cores aí que você possa imaginar para poder treinar. Então, você vai imaginar, você vai olhar aquela cor, né? Vai fixar na tua mente. Vai olhar durante um tempo. Depois você fecha os olhos e você parece que continua vendo. O que você vai notar quando você inicia o treinamento? Que ela fica durante poucos segundos e se desfaz. Quando ela começar a se desfazer, você abre os olhos de novo e continua olhando para ela. Fecha os olhos. Isso vai se repetindo. Mas quanto tempo? Não tem um tempo determinado. Eu acredito que entre 2, 3 minutos seguidos fazendo isso, você já começa a verificar que você tem essa possibilidade. E acredite, você tem essa possibilidade. Não importa o quanto você tenha conhecimento, se a tua fé for digna, né, de ser assistido pela espiritualidade maior, você pode ter certeza que eles vão te ajudar a fixar isso na sua mente. Então você olha, fecha os olhos e mantém ela no asana. Depois que você faz isso durante alguns minutos, você vira o pescoço e começa a imaginar objetos, né, de olhos abertos. Então, eu imagino ali, por exemplo, uma estátua. Aí eu olho para ela e imagino a luz descendo e envolvendo ela. Tá? Então, depois de conseguir mentalizar, ou seja, trazer a cor para o teu asana, você vai começar a treinar a colocar a cor nos objetos. E aí você pode fazer de olhos abertos, olhando para o objeto, ou de olhos fechados. De olhos fechados, você vai começar já a imaginar pessoas. Poxa, tem uma pessoa que eu gosto muito, vou fazer uma prece para ela. E a prece é um pedido, né? Não precisa ser decorada, não precisa ser algo com palavras bonitas, é simplesmente, Pai, essa minha energia que eu estou emanando agora possa chegar a tal pessoa e dê a ela paz, tranquilidade, serenidade para o seu processo de tomada de decisões. Ou seja, você pensa o que você quiser para qualquer pessoa. Esse treinamento, você visualiza a pessoa, imagina ela sendo envolvida pela luz, naquela cor. Tá certo? Então, esse treinamento pode ser diário. Você vai, né, vamos dizer assim, treinando, e sempre pensando, bom, se eu ainda não estou bem seguro, deixa eu voltar para as cores e olhar para a cor, trazer para o asana, fechar os olhos, continuar vendo. Repete. Depois olha para um objeto e manta aquele objeto com aquela cor. Depois fecha os olhos, imagina uma pessoa, um ambiente, uma casa, por exemplo. Você pode, de repente, limpar a casa, por exemplo, de um amigo, da sua mãe, que não mora junto com você, né? Através desse processo vibracional. Acreditem, isto funciona. Eu sou fã incondicional do Mestre Jesus, e não foi à toa que ele disse que tudo que faço, podereis fazer e muito mais. Jesus conhecia todas as técnicas, todos os métodos de trabalhar. E ele, né, por ter tanta fé, ter muita fé, ele canalizava um mentalismo fora das nossas possibilidades de entendimento. Mas nós também temos essa possibilidade. Somos aprendizes, estamos engatinhando, mas temos essa possibilidade. Então, acredite, você pode transmitir processos de tratamento e até, se houver merecimento, cura para seus amigos distantes. Né? Às vezes você trabalha num local que está um pouco conturbado, tem muita confusão. Né? Então, quando você chegar na sua casa, tranquilo, né? Você imagina aquele ambiente e manta ele, por exemplo, com um violeta elétrico, né? Ou com prata, dependendo do seu objetivo. Então, isso funciona de uma maneira absurda, acreditem. Eu sou testemunha, né, prática disso. Tá? Quando eu comecei a estudar isso há muitos anos atrás, eu ficava pensando, mas deve ter o mesmo efeito se eu aplicar uma luz. Não tem. A cromoterapia
material, visual, né? Que tem gente que faz com lanternas, né? Até bastões, né? Atlantes, que tem aquelas coresinhas e tal, elas têm um efeito pífio, próximo ou comparado à cromoterapia mental. Então, né, outra coisa que vale a pena vocês saberem, quanto maior for a frequência, né, e aqui está numa ordem de aumento de frequência, então, o que tem menor frequência é o vermelho, o que tem maior frequência é o violeta. Quanto maior for a frequência, menor é o comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? Eu imagino o cume de uma onda, quando vai até lá em cima, depois ela desce, depois ela sobe de novo. O comprimento da onda é o intervalo entre um cume e o outro cume. Então, detalhe, quanto maior for a vibração, menor vai ser esse intervalo. Em outras palavras, quando você mentalizar uma cor, você imagina que essa cor está vindo nesse processo assim, ó, como se fosse num zigue-zague de cima para baixo. Ou seja, o comprimento da onda vai ser bem curto e a frequência vai ser muito alta. Então, se você pensar, as ondas de rádio, por exemplo, elas não saem da estratosfera, né? Porque elas são o comprimento de onda de rádio é muito longo, tá? Então, tem gente que faz preces, né, para desencarnados, por exemplo, uma pessoa que ela gosta, ela faz a prece e parece que ela não se concentrou, ela não meditou antes de fazer a prece, ela não cria ideoplastia no momento da prece que ela está executando. Então, se você pudesse tirar um retrato ou filmar o comprimento da onda que ele está emitindo, né, com essa forma de agir, ele é extremamente longo. E detalhe, ele não vai para lugar nenhum, ele não chega na outra dimensão, ou seja, na quarta dimensão. Então, o mentor tem que fazer a intermediação para levar essa vibração até onde a gente pede. Tá? Então, aprendam a fazer suas preces, a imaginar, a criar ideoplastia, sempre imaginando um comprimento de onda muito curto, que vai te dar um zigue-zague, é como se fosse um eletrocardiograma bem rápido. Você fala assim, caramba, é uma velocidade incrível. Por quê? Você está criando a ideoplastia de uma frequência alta. E quando você cria isso, pode ter certeza que você está aqui no violeta elétrico, no anil, né? Você está nessa... Marco, e quando for, por exemplo, eu precisar fazer uma ideoplastia de uma coisa mais densa, que é o caso, por exemplo, você já viu isso, né? Na apometria por decreto, quando a gente vai imobilizar magos negros para trazê-los até o local do trabalho e encaminhá-los à presença de seus mestres, a gente usa, às vezes, o índigo, o rubi e o prata. E também, às vezes, o violeta, dependendo, né? Porque o violeta, ele neutraliza o poder mental dos magos. Então, cada frequência tem um padrão vibracional, tem um objetivo específico. Então, por exemplo, o rubi, que é muito próximo do vermelho, né? Um vermelho bem fechado, né? Ele serve exatamente para imobilizar, porque ele é denso. Então, você não consegue, né, como diria o Mestre Jesus, colocar um pano novo, você não coloca um pano novo num tecido velho. Né? Por quê? Porque não vai funcionar. Né? O tecido velho já está rasgando. Então, como os magos são muito densos, não basta apenas anular, por exemplo, o processo mental deles, né? Através de um índigo, né? Ou de um próprio violeta. Você tem que imobilizá-lo também, para que ele possa, né? A sensação que dá, para quem tem essa possibilidade da evidência, eles vêm como se fosse imobilizar, como se fosse estátua de sal. Né? Eu até coloco uma citação do livro do Ramatiz sobre isso, sobre, né, um japonês desencarnado que cita isso. Quando você envolve a cromoterapia mental, dependendo da vibração, da cor, você paralisa aquele espírito. Né? Eles vêm paralisados assim, né? Quando são magos negros, eles vêm às vezes até com ódio mortal ali,
querendo destruir todo o trabalho, mas não conseguem, né? Eles estão imobilizados e eles são levados desta forma à presença de seus mestres. Vocês viram isso nos decretos. Então, repara que nessa figura acima, né, fica muito nítido que quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Então, quando imaginar essa frequência, essa cor, seja numa prece, numa oração, envolver alguém com um objetivo específico, né, você vai imaginar exatamente desta maneira, como se fosse raios rápidos de cima para baixo, porém todos conectados. Ok? E para lembrar, cada chakra nosso ele tem um processo de emanação vibracional. Eles têm um espectro vibracional que para nós é traduzido em cor. Então, o chakra da base tem uma vibração mais avermelhada, o chakra sexual mais alaranjada, o gástrico amarelo, o cardíaco verde, a garganta o azul, o asna o azul, o anil, né, ou índigo, como muitos chamam, e a coroa o violeta, e aqui acima ainda estaria, não botei aqui, mas o violeta elétrico, que é uma cor com uma frequência maior e com um comprimento de onda menor. Tá certo? Então, repare, mesmo sem você conhecer absolutamente nada, as tuas nádeas e os teus chakras, eles vibram um espectro vibracional que tem exatamente para a nossa mente essas cores. Marco, então, por exemplo, quando a gente faz o curso de Pranic Healing, né, você aprende a tirar a cor do teu próprio chakra. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que está com um problema de pensar em tirar a própria vida, está com pouca vitalidade. Então, eu tiro do meu próprio chakra básico, né, essa frequência vibracional vermelho, e canalizo para o chakra básico daquela outra pessoa. Aí você, puxa, Marco, é uma espécie de doação. E junto com esse processo vibracional, né, da ideoplastia que você está ali modulando, a ideoplastia serve para modular essa frequência. Você está doando o ectoplasma também. Né? Um dos maiores trabalhos, um dos melhores trabalhos feito nos centros espíritas, espiritualistas, centros de Umbanda, é a doação de ectoplasma, que o ectoplasma, na realidade, é o nosso fluido vital que foi utilizado pelo corpo humano, então ele tem características biológicas, e ele é denso, porque o nosso corpo é denso. Então, ele serve como matéria-prima para inúmeros processos de tratamento e cura de encarnados e desencarnados. Tá? Então, vamos lembrar, tudo isso que eu estou falando aqui agora, quem assistiu o curso comigo de Reforma Íntima e vem estudando aqui a apometria conosco, a gente vem falando isso frequentemente. Tá? Então, lembrem desse conceito, porque ele é muito importante para os trabalhos, não só de apometria, mas de tratamento, cura nas suas preces. Sempre imaginem cores com esta frequência modulada muito rápida, tá certo? Então, o comprimento de onda é bem curtinho. Bom, só para lembrar vocês, né, que o branco, na realidade, ele é um espectro luminoso que vai condensar todas as cores. É como se eu pegasse esse disco aqui, ó, começasse a girar, 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 girar. Daqui a pouco, quando ele tiver uma frequência bem alta, você não vai ver mais as cores. As cores vão se diluir no branco. Espera aí, Marco, isso significa dizer que o branco pode substituir qualquer frequência? Sim. Quando você está na dúvida, né, logo que eu me formei como terapeuta em Pranic Healing, às vezes eu ficava na dúvida qual era a cor que eu ia utilizar. Então, o que eu utilizava? O branco. Porque o branco, por si só, quando você aplica ele, por exemplo, no chakra de uma pessoa, ou envolve uma pessoa com essa luz branca, ele, por si só, ele se dissocia. Né? Ele tem uma frequência de inteligência. Tá? Que, vamos lembrar, nós estamos manipulando partículas. E partículas que conhecemos, né, que são os 118 átomos, né, da nossa tabela periódica, mas com a mente, e a ciência ainda não descobriu isso,
nós também conseguimos manipular, condensar, transmutar, fazer processos de alteração das partículas não conhecidas, que é a matéria escura e a energia escura. Então, acredite nisso. Isso é real. Muitas das possibilidades de cura acontecem sem as pessoas saberem como o processo aconteceu, porque na ideoplastia, na fé de uma determinada pessoa, ela, sem querer até mesmo, ela consegue manipular e condensar energias físicas conhecidas, que são os 118 átomos, né, com as energias não conhecidas, que lá atrás, né, os espíritas, né, Leon Denis, o próprio Kardec, né, instruído pelos espíritos, chamaram de éter. Éter é um nome bonitinho para dizer que é algo que está no universo. E hoje a ciência já sabe que o que está no universo, exatamente além da matéria conhecida, existe uma matéria e uma energia, né, escura. Então, a matéria escura, que tem 23%, e a energia escura, que tem 73%, junto com os 4% da matéria conhecida, que é a nossa tabela periódica, dão os 100% das partículas que existem no universo. Detalhe, nós só conhecemos 4%, mas pode ter certeza que a ideoplastia, a condição de trabalho mental, ou seja, através do primeiro princípio hermético, do mentalismo, você interage com essas partículas. Acredite nisso. Jesus é a maior prova de que tudo que ele fez nós podemos fazer. Só que ele tinha, além da fé, ele tinha o conhecimento. E quando a fé está ligada ao conhecimento, a tua produtividade, a tua possibilidade de realização aumenta muito. Tá certo? Então, vamos lembrar disso. Esqueci, Marco. Puxa vida, a tabela de cores é tão complicada, às vezes eu não consigo, eu já plastifiquei ali, mas não estou lembrando aqui na hora que eu tive que fazer um trabalho. Usa o branco. Tá certo? Então, lembrando a vocês que cada cor, por incrível que pareça, ela tem um som diferenciado do outro. Ela tem uma temperatura diferenciada, ela tem uma densidade e tem uma função diferente. Ou seja, cada espectro luminoso tem um objetivo de ser. Esse objetivo passa pela alteração do som, que a gente não tem ainda instrumentos no planeta Terra para poder medir esse som. Né? É igual quando os astrofísicos descobriram o som da irradiação dos neutrinos vazando pela Terra. Né? E, por incrível que pareça, o som dos neutrinos, né, que são os espectros dos raios solares que vazam o planeta diariamente, o som deles é tu fala assim, puxa vida, tem a ver com que a gente faz nos mantras. Nada é por acaso. Então, fique aí a dica que essa alteração, principalmente pela cromoterapia mental, além de ter funções diferentes, né, espectros diferentes, elas interagem com as partículas em que a gente chama de éter, que é a energia escura e a matéria escura, ok? Então, aqui tem as cores, para vocês treinarem, né? Fazer aquele processo que eu ensinei, tem o vermelho aí, o laranja, o amarelo, o branco, o verde, o azul, o índigo, claro, né? Ou o anil, né? E aqui tem do lado, se você olhar, tem o chakra que naturalmente produz essas vibrações, essas cores, quando você está normal. Poxa, Marco, peraí. Se eu estiver anormal, por exemplo, com um desequilíbrio emocional, as cores se alteram. Tá? Elas fazem, e aí, quando você tem evidência, você vê isso no espectro áurico da pessoa. Né? Ela, de acordo com o chakra, ela tem uma cor diferenciada. Aí tu fala assim, puxa, mas esse chakra, por exemplo, o ajna, ele era para ter uma vibração ali anil, índigo claro, né? Por que está ali uma cor diferente, né? Porque aquela pessoa está em desequilíbrio. Então, quando você estuda
leitura áurica, é uma das primeiras coisas que você aprende. Essas são as vibrações naturais dos chakras, né? São correspondidas pelas nadis, que são as canaletas que fluem a energia. Mas quando você tem um espectro alterado, é porque você teve um desequilíbrio emocional ou uma doença manifestada, né? Ou até uma doença que ainda está por se manifestar no corpo físico. Então, a cor já começa a se modificar. O violeta elétrico, repara, se você olhar aqui, ó, o violeta é mais clarinho. O violeta elétrico, ele é mais, parece que ele é mais forte, né? É como se fosse um violeta que você jogou uma luz forte. E tem o treinamento da ideoplastia pelas frequências vibracionais que são utilizadas na apometria, né? Que não, eu não coloquei lá, que as primeiras 7 são as cores primárias, né? Então, você tem o rosa, que é uma variação, você tem o prata, você tem o dourado, lembrando, cada cor tem uma função, uma densidade, uma temperatura, um objetivo de ser, né? O índigo escuro, né? O magenta, o carmim, que a gente usa, né? Tanto o carmim quanto o rubi, às vezes, para fazer imobilização de magos negros. Olha a diferença do carmim para o rubi. Então, vamos voltar aqui, ó. Carmim e rubi. O rubi ele é mais fosco, né? O verde-limão, o verde esmeralda, ou verde efervescente, que é muito, muito bom ser utilizado para processos de cura, né? Até porque o quinto raio da Fraternidade Branca é o raio de Hilarion, que é exatamente essa cor, que representa a cor da cura. Então, o verde, às vezes, se você banhar uma pessoa com esse verde efervescente, ele tem uma função. E só para te lembrar, do átomo ao arcanjo, ou da partícula menor possível criada, né, pelo nosso Pai Deus, até o ser humano, até as forças angelicais, tá? Eles têm o mesmo princípio. Então, uma cor, que são processos vibracionais, elas têm partículas que têm, sim, um processo de inteligência. Então, quando você, né, coloca, por exemplo, o branco, por si só, aquelas partículas eles têm um processo de identificação. Vou chamar, mas a ciência ainda não entende isso, não. A ciência da Terra ainda não entende isso. Mas elas, por si só, elas vão se alojando nos locais que precisam e alterando suas próprias frequências. Ou seja, diluindo o branco numa frequência própria para atuar em determinado chakra, determinado órgão ou determinado sistema. Você veja como o nosso corpo humano ele é uma criação divina também. E como tudo que é divino interage. Acredite nisso. Temos aqui o roxo, o lilás, o azul turquesa e o multicor, né? Que são as 7 cores primárias, né? Que vão dar o branco, quando elas são, vamos dizer assim, com frequências vibracionais altas, elas acabam se tornando exatamente o branco. Bom, então esse foi o material que eu passei para vocês para treinamento. E tem um outro material, que é esse aqui, onde eu falo especificamente, ou seja, eu continuo falando sobre a cromoterapia por mentalismo. Então, para vocês terem noção, né, o que eu fiz? Eu peguei o decreto da apometria, né, que nós estamos estudando, a apometria por decreto, e vi a ordem que eles se apresentavam. Né? São 17 itens que nós utilizamos cores em todo o decreto. Então, aqui está aqui exatamente a cor que é utilizada, a citação no decreto. Então, por exemplo, vou pegar aqui o número 1. A gente usa o azul, que é o primeiro raio da Fraternidade Branca, que é o poder divino, para fazer, né, a criação da ideoplastia da pirâmide de luz azul. E logo em segundo, né, a pirâmide de luz dourada. Aí você fala assim, Marco, então você enumerou
todas as cores que são citadas no decreto, disse, né, aqui a citação para você checar, se for o caso, qual é a função que ele tem e o significado de utilização na apometria. A mente, que é o princípio do mentalismo, como a gente já falou, que cria as ideoplastias, associada aos decretos ou à palavra, proferida com fé e firmeza, qualifica o padrão vibracional, ou seja, a cor, atribuindo-lhe uma função específica. Eu gosto, por exemplo, de citar um exemplo do Evangelho de Lucas, onde havia a corte de um filho de uma viúva que já estava dentro do caixão. E Jesus passa pelo cortejo e a mãe chorando muito, né? E Jesus olha e fica penalizada e, né, como tinha muitas possibilidades, viu que aquela criança que estava dentro do caixão ou tinha sido acometida por um processo letárgico, uma síncope, tá? E ela, na realidade, não tinha morrido. Tá? Jesus, em todos os milagres, nos 40 milagres, quando eu ministrei o curso da Gênese, tem um capítulo chamado Os Milagres de Jesus. E são 40, né? São 22 em Mateus, 16 em Marcos, muitos se repetem em Lucas e em João tem 8. Tá? Então, repetindo e somando, né, individualmente, são 40 o total. A gente explica os 40 milagres sob a ótica da física, da química, ou seja, da ciência. Então, Jesus, quando toca, ele toca no caixão, ele não toca nem no corpo da pessoa. Mas, através do mentalismo, o que ele faz? Ele cria um espectro, né, provavelmente violeta, que é um impacto muito grande, em cima de todo o corpo áurico daquela pessoa que estava dentro do caixão, que Jesus não teve acesso, ele apenas toca no caixão e dá a ordem pelo decreto, levanta-te. Então, se você olhar, Jesus, quando cura, por exemplo, o cego, quando cura o surdo-mudo, todas as curas de Jesus, ele usava muito o toque e, obviamente, não existia ainda capacidade de entendimento para esse conceito do mentalismo, da ideoplastia, da frequência das cores. Hoje a gente sabe que Jesus trabalhava dessa maneira, e com os decretos, com as palavras. As palavras plasmam. Então, imagina, Jesus chega a usar, inclusive, a saliva dele. Né? O cego de Betsaída, né? Quando ele era um cego de nascença, quando ele se aproxima de Jesus, e Jesus olha para ele e fala assim, você não tem mais pecados. Então, o que Jesus diz ali? Ó, eu tenho condição de te curar. Jesus pega, cospe, né, na mão, depois de pegar terra, ele mistura os 4 elementos básicos que compõem o DNA, que estão na terra também, que é hidrogênio, oxigênio, carbono, né, carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Né? São os 4 que aí compõem praticamente 90% de tudo que existe no planeta, e está no DNA também, né? São as estruturas atômicas que formam as cadeias de DNA, ele cospe, ou seja, ele acelera aquelas partículas com o seu fluido, através da sua saliva, mistura, faz uma espécie de lama, coloca nos olhos do ceguinho e fala, vá a Siloé se banhar. Aí o ceguinho fala assim, mestre, eu estou aqui em Betsaida, né? Eu não posso ir aqui na piscina de Betsaida. Aí ele fala, vai a Siloé. Porque precisava de um tempo para que houvesse o processo de cura. O homem até revela, eu estou vendo como se fossem fantasmas, porque o processo de correção do DNA ainda não tinha se processado completamente. Então ele fala, vai se lavar em Siloé, né? Que era um pouco mais distante, mas o ceguinho vai lá, depois ele fica completamente curado. Aí você fala assim, puxa, isso é um milagre? Se você entender milagre como uma coisa admirável, como vem a palavra latina, mirares, né? É uma coisa admirável, sim, mas por trás existe uma ciência. Tá? Jesus nunca, em momento nenhum, vamos dizer assim, infringiu as leis de Deus. Então, todos os, entre aspas, mortos que ele cura, ou eram processos letárgicos, ou uma síncope, né? Ou um processo
de sono profundo, né, como eu falei, pela letargia, né, e outras coisas que podem levar a pessoa a ficar, né, aparentemente morta. Então, naquela época não tinha, né, nenhum aparelho que você pudesse medir a pulsação, então você botava lá a mão e, rapaz, o cara morreu, porque não tem nem mais pulso. Na realidade, né, o pulso estava muito diminuído. Você vê que os yogins hoje conseguem fazer isso. Né? Eles conseguem ficar de tal maneira no seu desdobramento, você pensa que ele está morto. Então, isso acontecia naturalmente. Jesus conhecia tudo isso. Jesus usava cores. Então, as frequências que nós colocamos aqui na apometria, né, e a gente colocou exatamente onde elas são citadas e qual o significado de cada uma, para vocês saberem. Para você, quando você estiver lendo aqui, puxa, Marco, eu não lembro como é que é o rubi. Eu coloquei a cor aqui embaixo para você já associar direto, para facilitar o teu aprendizado. Tá certo? Então, lembra, a cromoterapia mental tem muito mais efeito do que a cromoterapia de luz física. Isso é revelado aqui exatamente nesse livrinho de apometria do Ramatiz, onde, né, um desencarnado, né, um japonês, diz lá, olha, quando você usa a cromoterapia mental, em cima, por exemplo, de espíritos, galhofeiros, zombeteiros, tal, é impressionante, eles imobilizam quase que imediatamente. Puxa, Marco, então, não é só pensar, você tem que imaginar. Lembra, né, que a cromoterapia mental deve e tem que ser acompanhada pela ideoplastia, ou seja, pela imagem mental que aquilo está acontecendo. Então, no livro, o livro revela, né, como está em azul, está em itálico, é porque eu simplesmente compilei as palavras diretas do livro, tá certo? Então, ele botou assim, ó, parecia que a sua ação ampliava-se positivamente se fosse aplicada como fruto da mente do operador, isto é, de forma invisível, agindo apenas no astral, técnica também denominada de cromoterapia mental. Depois ele dá o exemplo, né, dessa cromoterapia mental sendo aplicada em espíritos galhofeiros, tal, e eles se imobilizam imediatamente. Então, isso é real, isso funciona, e está aqui também escrito no livrinho da Comunidade Espírita Ramatiz. A seguir, eu adaptei o conteúdo do livro, então, vamos voltar aqui, ó. Tá? Então, isso aqui faz parte do livro. Tá? Eu posso te dizer com toda segurança que esse livro é muito real. Tudo que eu li e aprendi aqui, eu fui ver na prática e realmente acontecia. Por isso eu uso muito, gosto muito desse livro, que ele traz realmente informações fidedignas. Então, o que eu fiz? Eu coloquei exatamente as cores, né, de uma forma geral, que são utilizadas, que estão citadas no livro, qual é o objetivo e o significado da utilização. Tá? Então, você vai ver, né, por exemplo, vamos pegar uma aqui, ó, uma limpeza pesada, por exemplo, verde efervescente, aquele verde que eu falei que era o verde de Hilarion, tá? Ele não só cura, mas ele limpa também ambientes. Então, uma limpeza de aderência pesada dos espíritos desencarnados. Então, cada frequência dessa, que na realidade nós traduzimos com cor, tem uma função e um objetivo específico. Tá? Eu tenho essa folha aqui impressa e plastificada. Então, quem for trabalhar, poxa, Marca, eu não trabalho em nenhum centro espírita, eu estou fazendo curso só para aprender mais, tal. Aí você pode, mesmo sem trabalhar em nenhum local, você pode ajudar outras pessoas que você goste, que você ame, né? Através de uma prece. Né? E quando você fizer a sua prece, utilizando essas técnicas que a gente está passando para vocês, o efeito vai ser muito maior. Né? Você fica muito grato. Né? Hoje eu recebi a mensagem de uma amiga, uma senhora já, foi minha aluna, no SEJA, né, que é o Centro Espírita Joana de Ângeles. Ela foi minha aluna durante muitos anos lá, estava com câncer, tal, e da última vez que estive no Rio de Janeiro, eu fiz um processo prolongado de
tratamento e cura, fiz prece durante bastante tempo com ela. E não só eu, ela foi em outras casas, mas toda essa unidade, essa unificação de trabalhos em benefício do próximo funciona. Né? Hoje ela me passou, puxa, eu fui no médico, hoje o médico ficou espantado porque o tumor que eu tinha, que era muito grave, que provavelmente a levaria a óbito, estava tão diminuto que o médico falou, eu não sei como, mas diminuiu de tal maneira que eu não tenho explicação. Aí ela riu e falou, mas eu sei qual é a explicação. A fé dela, né? A fé dela e o trabalho de caridade, não só meu, mas de outros que também interferiram no processo da doença dela, ajudou ela. E a fé faz o que? A fé é como se fosse um atrativo, ela puxa aquelas vibrações boas. Né? Então, você fala, poxa, eu não preciso estar trabalhando numa casa espírita ou espiritualista para beneficiar alguém, para dar um passe, para fazer uma prece com uma canalização de uma determinada vibração, que a gente chama de cor. Né? Então, treine isso, faça isso, porque isso, o maior beneficiado sempre, sempre será você. Toda vez que você faz a caridade, não foi à toa que os espíritos disseram isso a Kardec, fora da caridade não há salvação, e esse salvar, ele tem uma interpretação bastante bacana, porque a salvação para nós, nesse mundo de expiações e provas, é a amenização do karma. Tá? Então, quanto mais lixo que nós contraímos em vidas passadas, a gente colocar para fora, melhor será para nós. Então, fora da caridade não há salvação, é isso. A salvação é a oportunidade de purgar essas mazelas que nós contraímos em vidas passadas. E não pense que nós fomos bonzinhos, não. Como diria o nosso querido Chico Xavier, nós somos os algozes de ontem. Éramos nós tacando pedra na cruz. Tá? Então, quando eu dou uma palestra, dou um curso, né, eu agradeço sempre a Deus a oportunidade, porque é uma forma de eu estar me livrando, purgando as coisas malvadas que eu fiz. Uma vez, numa mesa mediúnica, acho que eu já falei isso, o espírito apareceu e falou assim para mim, cuide muito bem dos seus alunos, porque eles foram suas vítimas em vidas passadas. Só para você entender, né? Eu estou dando meu depoimento. Se a gente pegasse depoimento de outras pessoas que realmente queiram ser sinceras, elas vão admitir. Né? Eu também já tive conhecimento que eu fui mago negro enquanto desencarnado em algumas encarnações atrás. É por isso que eu consigo combater magia negra com muita facilidade. Eu já fiz isso. Você entendeu como é que a lei divina é maravilhosa? Ela te dá a oportunidade de você resgatar. Né? Então, quantos que foram meus alunos e não foram pessoas que eu ensinei coisas ruins, ensinei magia negra, ensinei ou fiz alguma coisa que prejudicasse aquela pessoa, e eu estou tendo a oportunidade de resgatar isso. Então, veja como é que, né, o plano divino é fantástico. Nada, nenhuma folha cai sem conhecimento e autorização do nosso Pai. Né? Acredite nisso. Bom, nós terminamos aqui esse material. Então, o que a gente poderia falar além disso aqui? Voltando aqui. Todos continuam me vendo? Sim. Eu estou num plano grande ou plano pequeno? Eu não consigo saber. Você está aparecendo o seu compartilhamento. Você está na caixinha do lado, assim. Ah, tá. Espera aí, então. Se eu parar a apresentação e clicar aqui, eu continuo compartilhado? Não. Está aparecendo você falando, mas não está compartilhando nada, não. Mas está aparecendo o meu rosto? Tá aparecendo o seu rosto. Tá. Então, eu queria abrir aqui agora, não sei se é possível, Simone, para as pessoas perguntarem alguma coisa, se tiver alguma dúvida, né? Se eu souber responder, eu respondo. Vamos lá, então.
Alguém tem alguma dúvida do que foi falado? Marco, não foi falado isso, mas eu tenho uma dúvida X. Pode falar que a gente está disposto. Eu sabia que essa aula ia ser um pouco mais curta, e eu imaginei isso. Eu falei, eu vou colocar aí os últimos 30 minutos para a gente bater um papo sobre possíveis dúvidas que possam ter ocorrido, não só nessa aula, mas nas aulas passadas também. Então, eu estou aqui escutando qualquer tipo de questionamento que vocês possam ter. Vamos lá. Começa com você, Simone, para dar incentivo para as pessoas. O teu áudio está fechado. Pois é, agora você me pegou de surpresa. Deixa eu ver se tem alguém aqui com a mão levantada. Denise. Olha, Marco, a primeira pergunta aqui vem do Rodrigo. Ele colocou assim: professor, a sugestão de ideoplastia na hora da prece, então, é visualizar a cor pulsando rápido? Isso. Então, a primeira coisa quando você vai fazer uma prece a alguém é você imaginar a pessoa. Você cria a ideoplastia da pessoa. Por exemplo, na cura prânica, a gente, inclusive, materializa a pessoa. A gente coloca na mão, né, e coloca mais ou menos o tamanho da pessoa. Então, imagina a pessoa na minha frente para poder trabalhar os chakras. Mas quando você vai fazer uma prece para a pessoa, primeira coisa, você mentaliza aquela pessoa. Aí você, poxa, eu já estou mentalizando. Então, agora eu vou fazer a prece. Você começa a fazer a prece, imagina a cor envolvendo aquela pessoa. Tá? Aí você sabe, por exemplo, que a pessoa tem um problema de saúde qualquer. Aí tu fala assim, poxa, eu não estou aqui lembrando quais são todas as cores, mas eu vou envolver essa pessoa com um branco total, assim, né, nela toda, e naquela região, vamos imaginar que seja o pulmão, tá? Eu vou imaginar um verde efervescente ali, né, irradiando e transpassando o pulmão dela. Então, a ideoplastia, ela te dá a possibilidade de conectar o mundo físico ao mundo espiritual. Isso é real. Então, da mesma forma que você conecta, por exemplo, à distância, coisas, e só para te lembrar, o mundo da ciência já conseguiu entender isso, né? Eles pegaram um átomo específico, né? Se não me engano, foi de berílio, e eles verificaram que o que é o spin de um átomo? É a forma que ele circunda o núcleo. Então, e eles, por muitas vezes, trabalham com paridade. Então, quando ele puxava um spin para um lado, e mesmo que aquele outro átomo correlato tivesse assim na mesma órbita e tivesse no Japão, quando ele puxava para um lado, imediatamente o outro vinha na mesma fração de segundo. Então, para a ideoplastia, não existe relação espaço-temporal. Quando você imagina, você já está lá. Isso me lembra de uma citação do Emmanuel e do André Luiz, que diz que quando você pensa, já está ocorrendo. O fato de pensar já faz exatamente o acontecer. Né? E tem uma outra passagem também, que foi de um mestre hindu, que a pessoa era da religião hindu, né? Estudava Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, e pensava muito no Sai Baba. O Sai Baba é um grande mestre. Então, ela estava num momento de perigo e pensou no Sai Baba, pediu a Sai Baba, me ajuda, por favor, não sei o que lá, e demorou. Aquela pessoa a pessoa ficou um tempo com a arma, amedrontando ela, aquela coisa toda, e demorou, mas em determinado momento o cara resolveu não aceitar. Mas demorou um tempo. Aí depois ela, quando estava no ashram, perguntou, né, a um mestre, falou assim, puxa, eu fiz prece para Sai Baba e ele não me atendeu imediatamente. Né? Aí o mestre conseguiu canalizar Sai Baba, que já estava desencarnado, e falou assim, poxa, você me imaginou saindo lá da Índia, atravessando a Europa inteira, atravessando o mar, né? Demora muito. Então, quando você pedir, o seu pedido é imediato. Então, não existe relação espaço-temporal
para uma prece. Quando eu faço uma prece para o desencarnado, imediatamente aquele desencarnado vai estar recebendo aquela vibração. Aí você fala assim, Marco, e se a pessoa, né, que está desencarnada não tiver ainda condições de receber? E aí vem uma coisa bacana. Por quê? O espectro áurico de uma pessoa desencarnada, por exemplo, é parecida ou igual ao nosso espectro áurico. Então, quando você emana uma irradiação para ela e ela ainda não tem condições de receber, aquele espectro de bondade fica ali imantado, envolto no corpo áurico. Quando a pessoa estiver em melhores condições, aquilo adentra até chegar no corpo espiritual. Então, não existe prece perdida. Tá? Então, para responder o Rodrigo, né, que perguntou isso, imaginou a pessoa, imaginou a luz, né, chegando e projeta, né? Olha, essa prece é para melhorar a saúde do fulano de tal. Imagina aquela irradiação em frequência bem alta, com um comprimento de onda bem curto, porque realmente funciona. Então, aí, respondi, Rodrigo. Nem estou vendo o Rodrigo, deve estar por aí, né? Marco, aqui, obrigado, Marco. Falando, pessoal, aí que a gente colocou o WhatsApp, quem está acostumado a fazer pergunta para o WhatsApp, pode ficar à vontade que a gente passa aqui para o Marco, tá? Denise. Oi. Quando estou lá na cura, a questão de fixar a energia de cura no paciente, né, no cliente, vamos dizer. Não só no órgão que está com o problema, mas no campo mental, para poder realmente se dar a cura, né, através do campo mental. Muitas das vezes eu acho que tem que ser pela bainha de mielina. Tá certo. Eu boto. Só que quando chega lá, por determinado momento, eu vejo a bainha de mielina toda com a coloração, vamos dizer. Só que daí um tempo eu vejo que ela começa a abrir filetezinhos, que ela é muito fina, ela começa a abrir. Como fazer para que eu consiga fixar ela mesmo? Então, eu vou te dar uma outra forma de entender isso. A bainha de mielina, ela faz parte da parte neural do cérebro. E lembra que o cérebro é o aparelho físico. Quando você quer realmente a cura e o processo da doença se instala exatamente no campo mental, você tem que imaginar o campo mental e não a bainha de mielina. A bainha de mielina vai receber um influxo vibracional que você vai canalizar para o campo mental, principalmente para o corpo mental superior. Você vai no inferior primeiro, mas automaticamente ele chega no superior. Tá? E aí sim ele vai irradiar para a parte neural, ou seja, na parte do cérebro da pessoa. Por quê? Porque todos os defeitos, doenças, elas estão manifestadas aonde? No corpo mental superior. O corpo mental superior, quando você vai encarnar, passa tudo que deve ser depurado para o campo mental inferior. Então, o corpo mental superior é como se fosse o nosso grande HD, que trabalha junto exatamente com o corpo búdico. Né? Então, quando você está num processo de cura, se você está falando, por exemplo, num processo que o Pranic Healing faz, tem uma coisa que o Pranic Healing esquece de fazer. Você deveria separar os 7 corpos para poder atuar exatamente no corpo mental. Porque se você não separa os 7 corpos e faz a ideoplastia direto ao cérebro, né, vai ter efeito pela sua fé, pela fé do paciente? Sim, vai ter efeito. Mas o efeito é muito menor do que se você separasse os 7 corpos. Então, o que eu poderia te dizer é que você, para fazer esse tipo de tratamento, primeiro separa os 7 corpos e, quando for jogar o fluido necessário, imagina uma região qualquer, se você não conseguir imaginar, por exemplo, o corpo mental, que é ovalado, né, como um todo, pode pensar no corpo mental como um todo. Né? Joga a irradiação, imagina que essa irradiação vai deteriorar, vai desintegrar, vai despolarizar, falando o nome técnico, essas memórias ou essas mazelas que estão arraigadas lá
e estão sendo purgadas ao corpo mental inferior, ao corpo espiritual, ao duplo etéreo, até chegar ao corpo físico. Então, a mente, que é o hardware, na realidade, ela é a última a receber o processo vibracional. Então, quando você canalizar a tua cura, separa os 7 corpos, foca no corpo mental, e com certeza, focando no corpo mental, e você sabendo qual é o processo da doença, o processo que você quer que seja despolarizado, né? Principalmente se houver envelhecimento, vai chegar na parte neural, tá certo? Então, é muito importante você fazer essa ideoplastia da separação dos corpos para que você tenha melhor êxito. E aí, o que você pensa, né? Chega pela bainha de mielina, né? Se desfibrila, por quê? O desfibrilar da bainha de mielina é a despolarização. Mas você, só pensando no hardware, só pensando na parte física, na parte, vamos dizer assim, corporal, né? Do cérebro, na parte especificamente da matéria, a propriedade do fluido se dilui muito. Primeiro, ao corpo mental, para posteriormente, como consequência, chegar ao corpo neural, né? Ou seja, aos processos que formam os neurônios de uma determinada pessoa que possa ter um distúrbio qualquer, né? Ligado à parte do encéfalo ou qualquer outra coisa assim. Fui claro, então, Denise? Obrigada. Quer fazer mais alguma pergunta? Ou entendeu? Fácil, acredito eu. Tá bom, então. Brenda. Eu já estudei a Melina fazer para que ela permanecesse toda fechadinha, vamos dizer assim, né? Não conseguia, mas o corpo mental eu vou. Mas agora eu já entendi. Obrigada. Entendeu? Maravilha, um abraço. Brenda. Obrigada. Oi, boa noite, Mar. A minha pergunta é bem pueril, é bem simples. A gente trabalhava na casa que eu apresentava muito com cores. E na hora do trabalho com cores, os objetos externos, físicos, né? Porque tudo na natureza é vibracional. Esses objetos físicos, eles ampliam o campo mental, ajudam a gente a fazer, de repente, um processo de ancoragem, ou eles têm realmente algum objetivo mais profundo. Porque o que acontece? Quando você sacode um pedaço de graveto, um pau, ele cria um campo vibracional, né? Então, isso serviria para ampliar esse campo na hora do trabalho? Olha, Eliphas Levi, que é um grande, vamos dizer assim, um grande pesquisador sobre os processos de magia de todos os tempos, né? Eu te diria, não muitos livros que falam que, por muitas vezes, o objeto externo serve para criar uma segurança física para o trabalho mental. Então, por exemplo, quando eu uso alguma coisa externa, né, a Umbanda faz muito isso, né? Aquilo, como você usou a palavra, eu vou até repetir, ela ancora a tua fé e ancora o trabalho mental, né? É como se fosse um rito que vai disciplinar a tua mente e facilitar a ideoplastia. O ritual serve exatamente para isso, né? Para criar em você uma disciplina, principalmente a disciplina da mente, e dar a você a possibilidade da ideoplastia. Então, às vezes, a utilização de um objeto físico, material, ele canaliza não só a tua fé, mas canaliza a tua ideoplastia. É por isso que muitas pessoas, né, isso está escrito no livro Libertação, do André Luiz, né, pela psicografia do Chico, em determinado momento, já no finalzinho do livro, né, o André Luiz é levado a uma igreja onde as pessoas faziam muitas preces olhando para uma determinada imagem. E aí ele fala assim: puxa vida, eu aprendi sempre
que imagens são besteiras, não é necessário, eu posso criar tudo pela mente. E aí o André Luiz, né, recebe a orientação, se não me engano, acho que era, não sei se era do Aulus, acho que era do Aulus, que fala assim para ele: lembre-se que a mente não tem força específica para canalizar coisas. Então, às vezes, o objeto é exatamente o meio que nós utilizamos para canalizar alguma coisa. Então, ele canalizava a fé dele num pedido qualquer, aquela imagem, né, que era imagem de gesso ou de mármore, o que seja, e, por incrível que pareça, os objetos eles retêm, por um processo gravitacional, essas vibrações. E como eles retêm, imagina, por exemplo, uma imagem de Jesus dentro de uma igreja, por 70 anos. As pessoas vão lá na frente dela, fazem a prece, e elas imantam aquela propriedade. Então, quando você olha para aquela imagem, né, você se conecta com ela, você recebe de volta aquela vibração. Então, te respondendo, o objeto físico funciona sim. Apesar de muita gente não entender, mas esse processo, por exemplo, do exemplo do livro Libertação, fica muito claro, né? Então, a gente nunca deve questionar um trabalho de uma pessoa que se utiliza de um mecanismo físico, de um objeto físico, ou de um talismã, de um amuleto, o que seja, que aquilo é uma ancoragem para a fé dela. Tá? E aquele objeto, de tanto você emanar vibrações positivas e preces e pedidos, ele acaba tendo uma imantação que, quando você olha para ele, conecta com ele, ele te devolve aquilo. Então, te respondendo, funciona sim. Tá, obrigada, Márcia. Então, significa que é formado um campo vibracional ao redor daqueles instrumentos. Sim. Tá, isso eu queria saber. Okay. Obrigada. Nada. A gente recebeu algumas perguntas aqui no WhatsApp, vou te passar duas aqui que falam sobre doenças autoimunes. A primeira é: quando tratamos alguém com doenças autoimunes, qual a cor a usar e por quê? Olha, a doença autoimune, na realidade, é uma espécie de... Não interprete ao pé da letra que eu vou falar, é uma espécie de autoobsessão. Ou seja, é uma forma que o próprio corpo acaba, vamos dizer assim, trazendo vibrações ruins para ele mesmo, né? Isso é um processo, na realidade, de um acerto kármico. Então, toda vez que você está falando de um acerto kármico, com certeza você pode utilizar o violeta elétrico e o prata. Então, o prata vai fazer a limpeza, né? Vamos dizer assim, desses processos. Porém, por muitas vezes, um processo kármico ele ainda não está em época, né? Ou não existe ainda merecimento para que o tratamento se processe através de uma cura. Então, às vezes você pode tratar aquela pessoa e ela não vai ficar curada, mas você vai amenizar, ou seja, você vai estar sempre retirando as densidades. Eu vou te dar um exemplo, acho que eu já citei isso aqui, mas eu vou falar de novo. Em aulas passadas eu citei, eu tratava uma pessoa aí no Rio que tinha um câncer no cérebro, né? É óbvio que ela ia a óbito, né? E uma das pessoas, era um grupo que eu saía toda quarta-feira para visitar hospitais, casa de pessoas adoentadas, a gente trabalhava nesse processo de tratamento. E a pessoa falou assim para mim: Marco, a gente sabe que ele vai a óbito, por que a gente vem aqui? A gente podia ir em outros locais. Eu falei assim: olha, a nossa função não é curar, quem cura é o Pai. Nossa função é amenizar a dor. Nossa função é tirar, por exemplo, a densidade que é produzida pelo processo kármico para que haja a possibilidade de mais purga, ou de purga com maior velocidade. Então, às vezes, o processo autoimune, né, ele funciona como câncer. Você limpa a pessoa, você trabalha ali, tal. Daqui a 2, 3 horas você vai fazer uma medição, e na cura prânica a gente aprende a fazer medição pelas mãos, você vai ver que ela continua contaminada. Aí tu fala assim: mas por quê? Porque ela está purgando. Então eu não vou precisar tratar, muito pelo contrário, você vai sempre tratar para que não haja acúmulo de densidade e para que aquela pessoa possa acelerar o processo de purga dela.
Então, o prata funciona muito bem para isso, e o violeta elétrico também. O violeta elétrico ele tem vamos dizer assim, uma vibração que ele interfere em todas as áreas. Fala assim, até se você colocar, por exemplo, violeta elétrico no chakra da base de uma pessoa, onde o chakra da base tem uma densidade muito alta, né? O vermelho seria mais apropriado, mas o violeta elétrico ele tem uma possibilidade, como ele é muito sutil, de espargir. Ele separa, normalmente a ciência da Terra ainda não entende isso, mas, por exemplo, a densidade é feita, às vezes, de matéria escura. E a matéria escura ela tem um processo gravitacional de atração. Então, quando você usa, por exemplo, tanto prata quanto o violeta elétrico, o que ele faz? Ele dissolve isso. Quando ele dissolve, fica mais fácil de você jogar para fora. E aí, quando eu jogo para fora, o que eu estou dando a possibilidade ao doente? Que ele possa purgar mais. Tá? Então, eu te diria que tanto prata quanto o violeta elétrico tem essa função. Marco, mas se eu não lembrar, uso branco. Branco serve para qualquer coisa. Tá? Então, lembre-se disso. Isso está escrito também no Mago de Estróvulos, né? Onde o Ciríaco, né, fala exatamente isso que eu falei para o meu aluno. Ele era meu aluno e era do meu grupo de trabalho. Eu falei, a nossa função não é curar, quem cura é o Pai, e depende de merecimento. O que a gente faz aqui é amenizar a dor, tirar ou dar instruções para que o sofrimento não ocorra, né? Porque a dor do nosso mundo de expiações e provas faz parte do nosso aprendizado, o sofrimento não. Como diria Joana de Ângeles, o sofrimento é opcional. Quando você não entende o porquê passa pela dor, você sofre. Tá? Então, às vezes, esclarecimento, simples esclarecimento, quase sempre, se você pegar as passagens de Jesus, ele não só curava, né? Porque quando você lê, por exemplo, Peshitta é os textos originais em aramaico, né? Principalmente no grego koiné. No Brasil, a publicação foi recente. Eu adquiri tem uns 2 meses, mais ou menos, quando foi lançado no Brasil. Quando você lê o texto em aramaico, muitas coisas que estão no Novo Testamento não são colocadas, a Igreja Católica acabou tirando. E são coisas que, para quem tem um conhecimento esotérico, conceito de ciência, religião e filosofia, são muito importantes. Então, uma das coisas que está escrito no Peshitta é que quase sempre Jesus, ao curar, ele sempre dava uma instrução, ele sempre dava algum consolo ou alguma orientação para que a doença não voltasse, né? Que a gente resume, né, naquelas 3 perguntas básicas de Jesus. Primeiro, o que queres de mim? Segundo, crê que eu possa te curar? Terceiro, vá e não peques mais, ou seja, não repete o que te levou à doença. Então, esses processos todos, na realidade, sempre devem ser acompanhados de instrução, de consolo. Ou seja, a gente faz o tratamento, mas sempre dá ali, né, um momento de, nem que seja 2, 3 minutos de orientação, procura fazer isso. Né? Isso faz parte da Boa Nova, isso faz parte do Evangelho do Cristo. Né? E isso meio que se perdeu nas traduções que foram feitas, né? Não só na Septuaginta, né, que era do Antigo Testamento, para o grego, posteriormente, né, quando a Igreja Católica institucionaliza a religião católica, né, a religião cristã, como oficial de Roma, em 380, pelo imperador Teodósio, né, as traduções foram muito alteradas, houveram muitas traduções que vão perdendo o sentido. E um dos sentidos que todo curador deve ter é que não basta apenas fazer o tratamento, você tem que também orientar. O melhor processo de cura é a autocura. Tá? Então fica a dica aí, a cor que eu te recomendaria seria a prata e o violeta elétrico, mas na dúvida uso o branco e sempre acompanhado do tratamento alguma orientação que possa não só trazer um consolo, mas trazer uma nova diretriz para aquela pessoa que está manifestando uma doença qualquer. Tá certo? Respondi a você, Brenda?
Não, essa é outra pessoa que Não, perguntou. foi outra pessoa. Foi outra pessoa. São as perguntas que a gente está recebendo pelo WhatsApp. E ainda uma outra pessoa, dentro do tópico de doenças autoimunes, ela pergunta assim: como as doenças autoimunes se relacionam com marcas perispirituais, desequilíbrios emocionais e excesso de culpa? Olha, a relação é completa, né? Porque, na realidade, toda doença é a manifestação de um desequilíbrio que ocorreu ou nesta vida ou em vidas passadas. A doença autoimune é uma espécie de apropriação de coisas que você não se perdoou. Então, talvez o primeiro processo para a doença autoimune a nível consciente deveria ser o auto-perdão. Então, alguma coisa que a pessoa deve ter feito em vidas passadas que ela não se perdoou. Então, ela veio com essa marca perispiritual e isso se manifesta através da doença autoimune. Então, só para lembrar, quando a gente encarna, né, no laboratório, vamos dizer assim, genético, né, da gênese, do processo de trazer de volta o espírito à carne, o que acontece? O espírito deita numa espécie de maca, e ali vamos dizer assim, os médicos, né, do espaço vão extraindo todo o processo do corpo mental dele, né? Passa do processo, vamos dizer assim, por irradiação do búdico para o processo do corpo mental superior, e os geneticistas vão extraindo aquilo para moldar, né, o novo corpo mental inferior. Esse processo de doação, né, tudo que tem que ser expurgado vem para o mental inferior. E, obviamente, como foi gravado em vidas passadas, tudo que a gente faz é gravado pelo corpo búdico, posteriormente fica à disposição do corpo mental superior para que possa ter esse processo, principalmente quando o espírito vai reencarnar. Ele vem para o mental inferior, e o mental inferior é a conexão direta com o corpo espiritual, que vai se formar no ventre da mãe, né, através de processos de radiação energética, e formando o duplo etéreo para chegar no corpo físico. Então, isso é perpassado. Então, toda vez que você analisa esses processos de pessoas autoimunes, quase sempre são processos de autoculpa. Ou seja, pessoas que não se perdoaram por algum motivo qualquer. Isso é perpassado, como eu falei, do mental superior para o inferior, isso na hora, né, da conexão. Forma o zigoto, né, entre o espermatozoide e o óvulo. Naquele momento ali, a conexão se estabelece. E aí, o que acontece se você olhar o ventre da mãe? O giro do bebê no ventre da mãe é sempre para a direita. Por quê? Está carregando energia. Então, todas aquelas informações do campo vibracional, mental inferior, que já estão planejadas, elas vêm sendo inseridas. À medida em que o espírito vai formando o seu corpo físico, aquelas informações passam para o seu DNA. Então, o DNA, né, a cadeia de DNA, né, os cromossomos, na realidade, eles são um banco de dados do corpo mental que foram perpassadas para o processo de purga. Então, em determinado momento da vida, dependendo, né, do quanto aquela pessoa pode suportar, né, de doença naquela encarnação, então, com 17 anos, estou chutando aqui, ela começa a ter uma determinada doença, que pode ser uma doença autoimune. Tem pessoas que já nascem com o problema, tem pessoas que só manifestam isso depois de determinada idade, porque isso está informado na cadeia do DNA para se processar. Então, o DNA está ligado diretamente ao corpo mental superior e, posteriormente, ao inferior. Porque é o corpo mental inferior que vai trazer o quê? As mazelas que devem ser purgadas. Tanto eu cheguei a citar a vocês, existe um último livro do Vanderlei, da trilogia Guardiões do Karma, Guardiões do Amor e Guardiões da Verdade. Esse último livro, Guardiões da Verdade, ele fala na captura, tá, no sequestro
do corpo mental inferior, principalmente por espíritos endividados. Então, o que eles fazem? Eles, quando veem que a pessoa está próximo a desencarnar, elas conseguem sequestrar o corpo mental inferior, e quando aquela pessoa desencarna, ela automaticamente é atraída pelo corpo mental inferior. Tá? E esse processo gravitacional de atração faz com que as pessoas quase que estejam sendo aprisionadas. Então, o Vanderlei Oliveira narra esse processo nesse livro Guardiões da Verdade, que isso nunca tinha sido revelado em um local nenhum. Tá? Isso é real. Então, você veja como os processos da doença autoimune, qualquer tipo de doença, estão correlacionados aos teus processos emocionais, às tuas ações, às tuas falas, às tuas formas de pensar, as tuas formas de agir no mundo, através da fala, do pensamento, das tuas ações, das tuas emoções, dos teus sentimentos, é que levam você a um desequilíbrio que oportuniza a doença. Então, te respondendo, sim, o processo autoimune está ligado a processos de desequilíbrio, seja através da fala, de ações. Normalmente, o processo autoimune é através de não perdão. Por isso que quando você vai fazer, em qualquer caso espiritualista, espiritual, né, um processo de autocura, você começa com o quê? Com auto-perdão. Porque o não perdão, né, pega a etimologia da palavra. Per, do grego, é todo. Vem dom de donare. Então, é todo doação. Quando você é todo doação, então não fica nada em você. O que é o perdão? É você jogar para fora aquela mágoa, aquele sentimento ruim, aquele não perdão da outra pessoa. Então, quando você acumula isso, você não perdoa. Então, o processo de acúmulo de densidade, ele é o quê? Gravado no corpo búdico. E quando você vai reencarnar, acontece o processo que eu falei. Você é deitado numa maca, existe um processo de extração desse corpo mental, do búdico mental superior, do mental superior para o inferior, que vai exatamente, posteriormente, já no ventre da mãe, delinear todos os processos da sua vida enquanto encarnado, seja doente, processos de deturpação física ou mental. Tá? Então, está tudo no DNA, está tudo relacionado. Então, respondendo a essa pessoa, tudo está relacionado. As nossas formas de agir no mundo, falar, pensar, sentir, agir e conseguir, vamos dizer assim, se manifestar, podem sim nos levar a processos de felicidade ou de infelicidade. Lembrando que o conceito de felicidade está ligado ao reino de Deus, ou seja, ao conceito de estar isento de densidades. Né? A palavra santo vem disso. Santo, santidade. O que é um santo? É aquele que não está doente, é aquele que é são. Então, tudo isso, para que nós possamos chegar, a gente tem que purgar. Por isso é que a gente vive num mundo de expiações e provas, que é um mundo que tem um padrão vibracional específico para a gente purgar isso, jogar isso para fora. Então, respondendo à pergunta, está ligado, sim. Normalmente, de vidas passadas. Tem outra pergunta aqui, mas só o Marco Aurélio, ele pediu se você pode disponibilizar o nome do livro e a editora da tradução das escrituras em aramaico para o português. Do Peshita? Espera aí que eu vou pegar aqui na minha biblioteca e já vou mostrar. Vou mandar depois. Vou mandar depois pelo WhatsApp, pelo grupo. O livro é esse aqui, ó. Peshita. Ele é da editora Fonte Editorial. Ela é uma edição bilíngue. Ela está em aramaico e em português. O nome do autor é Sadok, T-S-A-D-O-K, Sadok Ben Derek. Já achei aqui. Ben Derek. Exatamente, esse aí. Tá? Esse livro é muito bom, ele traz informações
que você não encontra na Bíblia cristã, né? Porque ele traz exatamente como Jesus, e até fala, né, os evangelhos aramaicos de Yeshua, que é Jesus. Né? Yeshua foi uma tradução latina, porque no grego era Yeshua, né? Depois a gente acabou com transmutações do aramaico para o grego, do grego para o latim, e até chegar no português virou Yeshua. Né? E ele é um livro bastante interessante. Eu gostei muito da leitura, principalmente eu conheço bem o Antigo e o Novo Testamento, então para mim foi muito oportuno. Bom. Tá bom? Então, conseguiu pegar, Marco? Maravilha. Joia. Mais alguma pergunta, Simone? Sim, eu vou fazer mais uma aqui, que tem várias agora. Tem na função, eu Depois mando me para manda você pelo depois. WhatsApp. Tá. Eu vou fazer mais uma, acho que dá tempo, né? Como separamos os 7 corpos na prática? Como fazer para separar? É o comando, né? Então, tem gente que fica imaginando que existe vidente que vai ver isso. Não vai. Você não vê os 7 corpos, tá? Então, você, quando vai fazer a separação, é só lembrar, você dá o comando, separando os 7 corpos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E você imagina desdobrando do corpo físico, a ideoplastia fundamental, saindo do corpo físico, do duplo etéreo, depois o corpo espiritual, depois o mental inferior, né, que forma os 4 corpos inferiores, depois o mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico. Tá? Então, se você olhar, são 7. Lembrando a você que você nunca vai ter acesso ao corpo búdico e ao corpo átmico. Tá? Dificilmente Jesus conseguiria, tá? Conseguiu, né? Mas dificilmente um encarnado neste planeta tem acesso ao corpo mental superior, só ao inferior. Então, apesar da separação dos 7 corpos, a gente normalmente só consegue ter acesso aos 4 inferiores, que é o corpo físico, duplo etéreo, corpo espiritual e mental inferior. Tá certo? Então, lembrando que eles estão todos correlacionados. Quando eu faço o comando por decreto, como é na apometria, você pode ter certeza que você separa. Por quê? Porque existe, junto, quando você trabalha no bem, a espiritualidade está te assistindo. Então, você pode ter certeza que eles facilitam esse desdobramento. Tá certo? Então, acreditar, porque nem o melhor vidente consegue ver a separação dos 7 corpos. Tá? Você, quando vê, normalmente num processo de evidência, quando você vê, por exemplo, um espírito, você não consegue nem ver o corpo espiritual inteiro. Você, às vezes, vê somente da cintura para cima. Tá? Mas o processo prático é esse. Comandar por decreto, estalando o dedo, como se você estivesse dando o comando, e acreditar que a espiritualidade que está te assistindo vai te ajudar a fazer essa separação para que você possa ter acesso a um processo de tratamento. No caso, né, como foi o caso que a Denise falou, eu quero separar porque eu não estou conseguindo direito porque eu estou indo no hardware, estou indo na bainha de mielina, que é, né, o que forma, né, os neurônios. Então, não, primeiro você tem que ir ao corpo mental, para que, através do corpo mental, por irradiação, chegue no corpo físico. Estão sempre conectados. Tá certo? Tá bom. Pessoal, a gente tem aqui mais umas 5, 6 perguntas, e aí eu vou passar para o Marco, como a gente sempre faz, e depois mando a resposta para cada um de vocês. Tá bom? Então tá. Olha, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado a todos aí por estarem conosco aí mais uma noite. Ainda temos a próxima aula, e ano que vem começamos um novo curso, e aí quem achar que vale a pena, eu te diria, eu sou suspeito para falar, porque eu estou, né, ministrando o curso, mas que vale a pena você ter acesso às escrituras sagradas e uma síntese, né? Que normalmente fica, às vezes, pesado você ler, por exemplo. Isso aqui é o Novo Testamento. Eu tenho, na minha casa, eu devo ter acho que uns 8 ou 9 Novo Testamento de, vamos dizer assim, formatos diferentes. Eu tenho ele em grego, até porque
eu estudei teologia, né? Então fui obrigado a estudar tudo isso. Mas assim, ele te dá uma compreensão bem legal. Então você entender a síntese, pelo menos, das escrituras sagradas, né? Do budismo, do hinduísmo, do shintoísmo, né? Do próprio cristianismo, vai acrescentar muito aí na vida de vocês. Tá certo? Meus queridos, muito obrigado. Namastê. Fiquem na paz de Deus. Namastê. Um abraço. Beijo, pessoal. Um abraço. Uma excelente semana. Uma boa noite para todos. Boa noite. Beijo para vocês. Namastê, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite.